Olá, eu sou Maria Inês Ferreira, cabeleireira, terapeuta capilar, instrutora e mentora na área capilar. Hoje eu estou aqui para falar sobre os cabelos crespo, especificamente sobre escovas em cabelos crespo. Mas por que falar neste assunto? Porque apesar de estarmos tão avançados tecnologicamente, ainda há muitas dúvidas com relação à escovação em cabelos crespos. Muitos profissionais de longa data, aspirantes a cabeleireiros iniciantes, ainda com muitas dúvidas sobre como transformar este cabelo através da escovação. Muitas dúvidas com relação a como escovar com excelência esse cabelo. Muitos salões têm dificuldade com isso, em contratar profissionais que realmente entendam, que realmente entregue um trabalho de excelência. E aqui no Brasil, devido à miscigenação, é muito a demanda desse cabelo. É muitos os lugares, cidades, estados que precisam de profissionais que atuem diretamente com esta fibra capilar. Precisamos de profissionais qualificados dentro dos espaços de beleza, pois a demanda nesse sentido ela é muito grande. Eu recomendo sempre o conhecimento da base. Quem já fez aula comigo sabe que sempre eu procuro focar o profissional lá na base, ter o conhecimento lá na base, porque então ele vai descobrir os porquês. Hoje, aqui nesta aula, eu trouxe 7 perguntas específicas sobre cabelo crespo, mas a estrutura dessa aula está baseada em uma pergunta chave. Esta pergunta é: por que você não consegue escovar um cabelo crespo? Escolhi essa pergunta porque ela, na maioria, é a pergunta de todos. Esta pergunta ela está em primeiro lugar. E o segundo motivo de eu ter escolhido esta pergunta é porque ela também já foi minha. Eu também já fiz essa pergunta um dia. Eu também um dia precisei ouvir alguém que me explicasse o passo a passo. Bastante interessante que nesta época, quando eu me fazia esta pergunta de o porquê, no meu caso, eu não conseguia escovar um cabelo crespo, eu fazia um curso em gestão de pessoa e neste momento eu também descobria a importância da palavra não. Neste momento eu estudava sobre gestão em pessoa, porque no caso eu iria trabalhar com o público, eu iria trabalhar dentro de um salão e eu precisava entender o posicionamento das pessoas. E neste curso então nós estávamos focados na importância do não, onde nós recebemos o não como sempre sendo negativo e temos uma dificuldade de aceitação desta palavra. Mas foi aí que eu recebi 3 não que fizeram toda a diferença na minha vida. Hoje eu vou estar aqui passando esses não e mostrando a quantia que é importante, a insistência. Naquele momento, lá atrás, na minha vida, há anos atrás, eu pensei em desistir. Trabalhava em um salão, logo após ter concluído o meu curso de cabeleireira, e então eu descobri que eu não estava preparada para o mercado. Foi quando a proprietária me chamou e ela me disse que eu não poderia mais fazer parte da equipe porque eu não conhecia, eu não sabia, eu não entendia e eu não tinha prática. E neste momento eu recebi estes não com muita tristeza, mas como eu estava em um estudo sobre esta palavra, então eu dei a volta por cima, sim, e fui buscar
porque eu entendi que o não, muitas vezes, ele é um sinal positivo em nossa vida e basta apenas nós decidirmos, é uma questão de decisão do que fazer. E eu fui buscar as respostas. Porém, neste momento eu me perguntava por que eu não consigo escovar um cabelo crespo, sendo que eu concluí um curso profissionalizante de cabeleireiro. E eu me fazia esta pergunta constante, até que enfim eu descobri que eu fazia a pergunta para mim e eu não tinha a resposta. Descobri que eu teria que fazer essa pergunta para alguém que conseguisse me responder. E foi quando eu conheci uma pessoa que fez toda a diferença na minha vida, e essa pessoa, ela respondeu a seguinte situação para mim, a seguinte coisa. Ela me disse: Maria Inês, você não sabe escovar um cabelo crespo porque você não sabe, você não entende e você não tem a técnica. Novamente eu escutei esses não. E então eu disse: então onde que eu vou conseguir isso? É por isso que hoje eu recomendo o conhecimento da base. É por isso que hoje a minha frase principal é: o conhecimento liberta. Hoje eu vou estar aqui falando sobre esses não e passando o que é importante que você saiba. É bastante interessante que, apesar de escutar não sabe, não entende e não tem técnica, não foi dito em nenhum momento que você não pode, que você não consegue e que é impossível. Então, este é o ponto positivo. E se você está passando por isto neste momento, hoje, aqui pode estar a resposta da sua pergunta. Hoje aqui eu vou estar te respondendo assim, preto no branco, igual um dia eu recebi. Por que você não consegue escovar um cabelo crespo? Porque você não sabe, porque você não entende e porque você não tem técnica. Então, o que eu preciso fazer? O que eu preciso entender? O que eu preciso saber para escovar um cabelo crespo? Bom, o que você precisa saber? Você precisa saber de cabelo. O que você precisa entender? Você precisa entender o cabelo e, neste caso, o cabelo crespo. E sobre a técnica, o que você precisa? Você precisa ter técnica, saber qual o equipamento, saber grau de caloria do secador, posição de cabeça, por onde começar, divisão, tudo isso faz a diferença. Então, até o final desta aula, hoje eu vou estar passando e desmistificando de vez, tirando esta barreira que te impede de entregar esse trabalho qualificado para o seu cliente. A importância que se tem de um profissional, ele entregar o seu trabalho, de a cliente receber o seu trabalho. Quando nós escovamos o cabelo, não é simplesmente uma escova. Essa palavra é uma palavra muito comum. E não é simplesmente uma escova, é um trabalho, nós mexemos com o psicológico. Imagina você entregar um trabalho que não é qualificado para uma cliente. Imagina que essa pessoa, ela pode estar indo a uma festa, que pode ser um casamento, pode ser uma formatura, pode ser um momento importante da vida dela, pode ser uma questão do simples bem-estar e essa pessoa, ela receber um trabalho mal sucedido. Imagina como essa pessoa vai ficar, sendo que ela se dispôs de um tempo, ela se dispôs de um financeiro, ela te escolheu e você entregou um trabalho ao qual causou algum tipo de transtorno a essa pessoa. Você mexeu com o psicológico dela. Agora imagina essa pessoa sentar na sua cadeira e você entregar um trabalho qualificado, porque você entende
aquele cabelo, você entende o desejo dela e você entregou para ela um trabalho de excelência. Imagina o impacto causado na vida dessa pessoa. Imagina o seu nome, aonde ele pode chegar. Imagina a liberdade financeira ao qual você pode chegar, sendo reconhecido como um especialista em cabelos crespo. Por outro lado, temos também o psicológico do profissional. Imagina como que você fica no seu local de trabalho. Imagina diante dos seus colegas ao entregar um trabalho que não foi bem sucedido. Porque não é só cliente que tem psicológico. Nós profissionais também ficamos frustrados quando não conseguimos entregar para um cliente um trabalho bem sucedido. Imagino que vá para casa com aquele aperto no coração e se perguntando: por que eu não consigo escovar um cabelo crespo? Bom, aqui eu já disse o motivo o qual você não consegue escovar, que é você não saber, é você não entender e é você não ter técnica. Agora então eu vou passar o que você tem que saber, o que você precisa entender. Bom, você precisa saber, cabelo crespo, ele tem características que são apenas dele, como por exemplo as suas curvaturas. Os cabelos crespos, eles podem ser fino, ele pode ser grosso, ele pode ser um fio médio, ele pode ser, e na maioria das vezes, ele é um cabelo sem hidratação, ele é um cabelo opaco. Devido às suas ondulação, ele é um cabelo que falta hidratação constante. O cabelo crespo, ele já sai crespo de lá da raiz. O formato de um cabelo crespo, ele é um formato achatadinho. Nós damos o nome de elíptico. Dentro da fibra capilar crespa, a queratina se acomoda nas laterais. Isso faz com que o cabelo crespo seja um pouco mais frágil do que um cabelo liso. Dentro do fio de cabelo crespo existe as ligações, as pontes de hidrogênio, as pontes salinas e as pontes de sulfeto. Essas pontes, elas são ligadas de maneiras diferenciadas, elas não são alinhadas. Em um cabelo liso, a queratina, ela é uniforme na sua circunferência. Um cabelo liso, ele tem um formato redondo, ele tem um formato de circunferência como se fosse um tubinho de caneta, e a queratina é distribuída uniforme lá dentro. No cabelo crespo isso não acontece. No cabelo crespo é diversificada essa queratina. Então em um lado pode ter mais, em outro lado pode ter menos, e no centro do cabelo tem pouca queratina. Mas apesar dele ter essas características que são apenas dele, ele tem a mesma formação química de um cabelo liso. Ele precisa de aminoácido para formar a proteína queratina, ele contém as pontes de hidrogênio e ele também contém o ponto de fraqueza. E este ponto de fraqueza é o qual precisamos entender e se apegar neste ponto de fraqueza. Lá no YouTube tem um conteúdo falando sobre as pontes de hidrogênio, pontos ou ligações de hidrogênio, falando deste ponto fraco. Se você não viu, corre lá, dá uma olhada nesta aula, porque ela tem tudo a ver com o que estamos falando aqui. Então, apesar das características diferentes de um cabelo liso, na sua composição química ele é igual. E ele também, ao ser molhado,
ele vai nos dar a oportunidade da transformação. E é neste ponto que eu quero chegar. É aí que nós vamos conseguir fazer a transformação de uma fibra crespa para deixar esta fibra lisa. Há um tempo atrás não existia progressiva, não existia botox, defrisagem, selagem e não existia nem protetor de caloria. Os equipamentos como secadores, escovas, eles nem eram tão avançados como que é hoje. E naquela época já era possível a transformação da fibra capilar com a técnica certa de escovação, com o material adequado. E hoje, com tudo isso no mercado, ainda há profissionais que estão aí sofrendo com este problema. Então, eu sempre digo, estudar a base, ter o conhecimento lá na base. Quando você conhecer o cabelo, você vai conseguir entender o cabelo, porque o segundo passo agora é você entender essa fibra capilar. O que eu preciso entender? Se eu entendi que este cabelo nasce lá na raiz já enrolado, lá na raiz já crespinho, se eu entendi que neste cabelo falta hidratação, como que eu tenho que preparar este cabelo para eu poder fazer a transformação neste cabelo? O que eu devo usar nesse cabelo que vai colaborar comigo, que vai me ajudar a eu ter um trabalho excelente? Então, a partir do momento que você conhecer de cabelo, você vai passar a entender o cabelo. E a técnica? A técnica inclui qual o calor que eu vou usar para essa fibra. Esta é uma fibra fina, é uma fibra grossa. Qual o vento, a velocidade do vento do secador, posição de cabeça, qual o equipamento eu vou usar e a divisão. Então, a princípio, o que precisa saber, entender e da técnica são esses 3 passos. Mas, logicamente, quando a cliente entra, nós vamos precisar de uma análise capilar. Quando a cliente chega, então, vamos ao lavatório, vamos lavar este cabelo e ali já precisamos saber com o que vamos lavar. Obviamente, primeiro passo, análise. Depois já identificamos com o que vamos lavar esse cabelo. Após ter lavado este cabelo, vamos levar esta cliente para a cadeira e então vamos partir para divisão. E neste momento você deve estar pensando que é aquela divisão básica, de orelha a orelha, dividir em 6 partes, 5 partes para escovação. Não é desta divisão que eu estou falando. Estou falando da divisão de mecha a mecha. Um segredo deste cabelo. Agora eu vou dar um segredo deste cabelo. Este cabelo deve ser escovado em mechas fininhas, bem fininhas. Qual que é o atalho para ter uma escovação perfeita? É entender o cabelo, saber do cabelo, entender do cabelo e ter a técnica. A divisão de mecha inclui a sua técnica. A divisão de mecha está lá na técnica. Por que precisamos dividir este cabelo em mechas fininhas? Porque aí está o atalho do nosso trabalho. Ah, mas vou tirar a água, vou levar para a cadeira, vou pôr o secador. Primeiro erro, nunca faça isso. O cabelo crespo se escova ele molhado,
Quanto mais molhado, melhor. Quanto mais molhado, mais rápido e mais perfeita vai ficar a sua escovação. A divisão é importantíssima. Temos que fazer divisão limpa. Lá no couro cabeludo, a divisão não pode ter morrinho, sobe e desce, nós falamos dentinho, não pode ter. A divisão, ela tem que ser feita com um pente de cabo fino e tem que ser perfeita. Não importa se esta divisão vai ser horizontal, diagonal ou vertical. Esta divisão, ela precisa ser uma divisão limpa. Necessário, isto é extremamente necessário, isso é uma das chaves importantíssimas para entender e para conhecer este cabelo. Bom, os cabelos, eles têm os tipos de cabelo. E os cabelos crespos, eles estão aqui nesses grupos. Os tipos de cabelo crespo, eles estão aqui. Eles vão do 3A, 3B, 3C, 4A, 4B e 4C. E aqui no Brasil ainda tem um quinto tipo, que é o bem crespinho, é raro, mas tem. Quem conseguir entender e dominar a técnica para escovar um cabelo 4A, 4C, consegue escovar um cabelo do quinto tipo, que é o mais crespinho que existe, que é aquele bem crespinho mesmo. Bom, por que eu estou mostrando os tipos de cabelo? Porque eu trouxe duas mechas, ao qual eu vou estar mostrando aqui a técnica na prática da escovação. Eu trouxe esta mecha, que ela está aqui no tipo de cabelo, ela é um 3C, e eu vou estar escovando, vou explicar a técnica antes e depois eu vou escovar, mostrando na prática como se alisa uma fibra capilar. Bom, eu trouxe esta mecha, esse daqui é um cabelo bastante crespo, é um cabelo igual ao que foi falado, falta hidratação nesse cabelo devido à sua curvatura, é um cabelo que precisa ser escovado bem molhado e eu vou estar escovando esta mecha agora. Antes eu vou explicar a técnica. Geralmente, tá dando para ver, William? Deixa eu aproximar. Geralmente na cabeça da cliente, esta parte aqui, onde fica a raiz, onde nós falamos raiz, que seria no couro cabeludo, geralmente essa parte existe muitos fios de cabelos pequenos nesta região aqui. E esta região, ela sempre deve ser alisada por primeiro, para então esta parte de meio, que nós chamamos de comprimento, e ponta, para ela ser alisada e modelada. Ainda há pouco falei sobre o rebote, né? Que o efeito rebote, que se nós simplesmente puxar, já escovar e alisar, com certeza essa parte ela vai inchar, inflar. Escolha aí o melhor nome, né? Que muitos falam, minha raiz está inflada, outros falam está inchada, outros está espigada, mas enfim, este aí são os nomes dados para esta região quando ela fica tecnicamente mal escovada. Bom, esse é um cabelo que para acontecer a transformação nele precisa ser escovado com bastante água. Eis um dos segredos do cabelo crespo. A escovação tem que acontecer quando ele ainda está bem molhado. Então vou molhar este pedaço desta mecha e vou estar passando a técnica correta.
Escolhi esta escova pequena para fazer a raiz desse cabelo. Isso é muito importante, a escolha do material. Geralmente, a raiz, ela por ter fios pequenos, o que acontece? A escova pequena, ela consegue chegar até o couro cabeludo, então ela consegue transformar aqueles fios pequenininhos, que eles são pequenos, mas eles são muito resistentes, e só a escova pequena consegue chegar até ali e fazer a transformação neles. Então escolhi essa escova, é uma das minhas preferidas aqui no salão, tá velhinha, mas ela é muito boa. E esta escova, ela consegue chegar e pegar esses cabelinhos e fazer a transformação neles. E logo após o meio e o comprimento e as pontas, eu vou estar escovando com essa escova grande para poder fazer o alisamento. Este é um cabelo escolhido com bastante precisão, porque essa é uma mecha de cabelo, pode ver que ela tem pouco cabelo nas pontas e bastante cabelo na raiz. E geralmente os cabelos aos quais vem no salão, a realidade é essa: cabelos pequeninos na raiz, muitos cabelos pequeninos, e então no comprimento e ponta menos cabelo. Esta é a realidade. Então vamos lá. Vou molhar. Este cabelo, ele já foi lavado com um produto de tratamento apropriado para este tipo de fibra. Foi lavado com shampoo de pH neutro, porém foi passado uma máscara de nutrição, foi deixado nesse cabelo por 1 hora, e agora então nós vamos fazer a escovação. Vamos molhar este cabelo, apenas molhar, porque ele já foi lavado. Percebam que ele é bem enrolado. Tiramos a água apenas com a toalha. Vou passar um protetor de caloria nesta fibra. E lembra que eu falei da divisão? Não sei se dá para pegar bem, mas essa mecha, eu consigo dividir ela em duas. Essa mecha, se fosse na cabeça de uma cliente, ela já seria aí um tanto que grossa para esta fibra capilar, que ela é uma fibra, um fio médio, não é grosso, porém não é fino, é uma fibra mediana. Esta fibra, se fosse na cliente, ela teria que ser dividida desta forma aqui, em duas mechinhas finas. Bom, aqui eu vou estar escovando com apenas uma mecha. Vou estar usando, então, esta escova, cerdas de javali, para fazer a raiz, e o William vai me auxiliar aqui. Segura aqui pra mim. É isso. Será que tá pegando? Vem mais pra cá. Secador, bico, eu escolhi esse bico pequeno, por quê? Porque ele concentra o calor na mecha. Então, outro segredo bastante importante é a largura da mecha. Nunca pegar mechas muito largas. A mecha, ela tem que ser mais ou menos compatível com o bico do secador. Outro segredinho é o bico do secador, ele ser o bico pequeno pela concentração de ar quente na fibra.
Percebam que aqui eu escovei a mechinha apenas ali na raiz, pegando apenas os cabelos. Tá aparecendo? Apenas os cabelos pequeninos. E olha aqui, o efeito, o encontro entre o cabelo molhado e o cabelo seco, que já tem um inchaço aqui nessa fibra. Mas lá na raiz, ela está lisa. E esse aqui é o famoso efeito rebote. Isso aqui é o que acontece quando não se alisa ali na raiz e então se tenta modelar o comprimento e ponta. É esse inchaço aí que se dá na fibra capilar crespa. Bom, eu fiz a raiz, acho que deu para ver bem que foi feito apenas a raiz e agora então eu vou trocar a minha escova, porque quanto mais a escova for grande, melhor será o alisamento, mais rápido também. Então eu estou trocando a escova por este motivo. Bom, aqui, vira aí a mecha, do outro lado. Aqui é o encontro, aqui está seco e aqui está molhado. E aqui tem uma determinada umidade. Eu vou estar usando essa determinada umidade para poder fazer o alisamento na parte de baixo. Não sei se dá para ver aí, mas o cabelo ele está até pingando água, de tão molhado que ele tá. Aqui está a fibra alisada, sem passar nada. Perceba que o cabelo, a técnica de alisamento do cabelo precisa ser primeiro alisado, depois modelado e depois selado. Este é o passo a passo correto. Primeiro nós alisamos, depois modelamos e depois selamos. E aqui está a transformação de um cabelo crespo para um cabelo liso. Aqui eu tenho 6 perguntas ainda a qual foram feitas a respeito de cabelos crespo. Eu vou estar respondendo essas perguntas. Bom, vamos lá. Primeira pergunta: por que o cabelo crespo não cresce? É um mito que o cabelo crespo não cresce. O cabelo crespo, ele cresce igual aos outros cabelos. Devido à sua curvatura e à sua ondulação, nós não percebemos
o seu tamanho. Para perceber o tamanho, teremos que escovar este cabelo. Segunda pergunta: escovar o cabelo faz ele crescer mais rápido? É mito. Todo cabelo ele tem um tempo para ele crescer durante o mês. O cabelo cresce 1 centímetro durante o mês. Existe cabelo que cresce um pouquinho menos e alguns cabelos um pouquinho a mais. Mas a média é 1 centímetro. Escovar o cabelo estimula a corrente sanguínea a ir para o couro cabeludo, e quando há a estimulação da corrente sanguínea, vai mais nutrientes no bulbo capilar, o cabelo ele cresce com mais força, com mais vitalidade. E aqui nesta pergunta eu quero fazer uma observação. Quando nós escovamos cabelo, nós estamos fazendo um tipo de agressão na fibra capilar. Então, o movimento de puxar a mecha faz com que estimula o couro cabeludo. Estimular o couro cabeludo faz com que o cabelo receba mais nutriente no seu bulbo capilar, faz com que esse cabelo cresça com mais vitalidade. Porém, nós temos que entender que para o lado de fora estamos fazendo uma agressão ao fio. Por isso que precisamos lavar com produtos qualificados, com produtos apropriados, passar produtos para caloria e ter técnica para poder agredir o menos possível, porque estamos estimulando lá dentro a fibra para que ela cresça saudável, mas ao mesmo tempo estamos danificando a parte de comprimento e ponta desta fibra. Qual escova é melhor para escovar um cabelo crespo? Há um tempo atrás, quando não tinha tantas progressivas, não tinha tantos botox, defrisagem, selagem, a escova mais apropriada para alisar um cabelo crespo, estamos falando de cabelo crespo ao seu natural. E nesta época, as melhores escovas para se escovar um cabelo crespo eram as escovas de cerdas de javali, porque elas são mais fechadas, a escova ela é mais fechada. Esta escova aqui. Esta é uma escova bem fechada e própria para escovar cabelos crespos. Mas hoje, como temos progressiva, defrisagem, botox, então facilmente um profissional consegue escovar um cabelo crespo com uma escova que seja uma escova de metal. Mas se esse cabelo tiver ao natural, na raiz e com meio e comprimento liso, o ideal seria as cerdas de javali. Porém, também se o profissional tiver já conhecimento e técnica, ele consegue sim com uma escova de metal ou uma escova que seja com cerdas de metal e também de javali, ele também consegue ter uma excelente escovação. Precisa usar mais calor para alisar o cabelo crespo? Bom, essa pergunta tá: precisa usar mais calor para alisar o cabelo crespo do que para enrolar o cabelo liso? A questão do calor do secador, tanto para alisar quanto para enrolar, é a mesma. O que temos que ter é o material adequado e o que precisamos ter é a técnica. Tanto ter técnica para enrolar um cabelo liso, como ter técnica para alisar um cabelo crespo. Tem algum produto para passar no cabelo crespo para segurar a escova por mais tempo?
inúmeros produtos para passar antes da escovação e que este produto vai causar um filmógeno na fibra capilar e vai permanecer por mais tempo. Questão de marca, não vou falar questão de marca, mas tem sim, de inúmeras marcas. O mercado está lotado desses produtos ao qual podemos usufruir e passar na fibra capilar para que ela dure por mais tempo lisa. O cabelo crespo é mais difícil de escovar? Não. O cabelo crespo, ele precisa de técnica para escovação. Vou dar um exemplo. Um cabelo que ele é liso e a pessoa veio para o salão para escovar o cabelo. Ele já é liso, então não há transformação. Nós estamos falando de transformação. Quando a pessoa tem o cabelo crespo e quer deixar ele liso, o que acontece aí? Acontece aí uma transformação. Quando a pessoa tem o cabelo liso, vem ao salão lavar e escovar, não há transformação. Tanto que na maioria dos cabelos, o que nós fazemos? Retiramos 70%, 80% da água. Por quê? Porque não vai haver transformação. O que nós vamos fazer nesse cabelo que já é liso? Nós vamos apenas lavar, secar e fazer um polimento na fibra capilar. Mas o cabelo crespo, ele requer técnica, porque nós vamos alisar, modelar e então vai acontecer a transformação. E é disso que estamos falando. Agora, olhe só, se precisar enrolar um cabelo liso, vamos precisar de usar técnica. Vamos precisar entender o cabelo, saber o que ele precisa, ter uma técnica para isso e ter um equipamento adequado. Então, não existe dificuldade em escovar um cabelo crespo. Não existe dificuldade em escovar um cabelo crespo. E também não existe dificuldade em enrolar um cabelo liso. Existe conhecimento, material adequado, produto certo e existe técnica. E eu vou estar passando agora o que nunca, em hipótese alguma, se deve fazer em uma escova para cabelos crespos. Eu anotei, devido ao assunto ele ser extenso, devido ser muita coisa para poder passar, então eu fiz um passo a passo para que eu não esqueça de nadinha. O que nunca se deve fazer ao escovar um cabelo crespo? Errar na hora de lavar o cabelo. Nunca se deve errar. Esta é a situação daquela análise que eu falei lá atrás. A hora do lavatório é uma das horas mais importantes. É a hora que você está lavando e você está analisando já a técnica, qual material, mas o principal é prestar atenção, qual é a necessidade deste cabelo, o que vai me ajudar na hora da escovação, com o que eu vou lavar este cabelo. Isto é muito importante. Segundo, tempo. Nunca demorar para escovar este cabelo. Vou escovar rápido porque minha cliente tem pressa. Vou escovar rápido porque eu tenho outra cliente. Vou escovar rápido porque quero mostrar para os meus companheiros, colegas de trabalho que eu escovo um cabelo crespo mais rápido. Quem determina o tempo da escovação chama-se cabelo.
ele vai determinar qual o tempo da escovação, qual tempo você tem para entregar o seu trabalho. Se você deixar este cabelo secar, o seu tempo acabou. Não adianta ficar ali puxando, não adianta trocar de escova, não adianta esquentar mais, colocar mais calor no secador, trocar o bico do secador, virar a cadeira, puxar fio, não adianta, o seu tempo acabou. Quem determina o tempo da escovação é o cabelo. Então esse cabelo ele tem um tempo para ser transformado. Ele te dá esta oportunidade, ele te dá esta chance e você tem que pegar. Qual que é este momento? É o momento ao qual ele está molhado. Outro segredo deste cabelo. Já ouviram falar na expressão dinheiro e casaco em viagem nunca é demais? Então, borrifador do lado nunca é demais. Caso seque a ponta desse cabelo, caso seque alguma mecha, obrigatoriamente precisa ser molhado. E sobre a divisão deste cabelo, que é o terceiro passo sobre a divisão. Ao dividir a divisão básica para a escovação, que é de orelha a orelha, dividir a parte frontal. Essas divisões, quando se demora muito para escovar, elas ficam marcadas. Quem já fez aula comigo sabe, eu sempre falo, cabelo ele é uma programação. Se você programou ele para ele ficar daquela forma, ele vai ficar. Então, se você fez a divisão de 5 partes, 6 partes, demorou para escovar, onde houve a divisão, ele vai ficar marcado e você não consegue mais fazer a união. Detalhe, em alguns casos, nem molhando o cabelo, só com água ali consegue fazer a união nesta divisão, porque ele secou e foi para o seu natural. Ele foi para sua programação natural e muitas das vezes é obrigado a pôr shampoo ali e aí então você arrumou um problema. Então nunca se deve demorar. Sobre as mechas, nunca pegar mechas grossas. O maior atalho para se escovar esse cabelo, o tempo mais curto que se tem de se escovar esse cabelo, é ele estar molhado, é escovar ele dentro do tempo dele e é pegar mechas finas. E por último, não modelar antes de alisar a raiz. O cabelo, quando ele se denomina crespo, ele já sai crespo da raiz. Temos cabelos ondulados. Os cabelos ondulados, eles saem liso e depois forma a ondulação. O cabelo crespo, ele sai crespo de dentro, de lá do bulbo capilar. E se acaso você modelar comprimento e ponta, vai ter aí o efeito rebote. E o que é o efeito rebote? O efeito rebote. E o que é o efeito rebote? O efeito rebote é aquele inchaço na raiz, é aquele frizz, é aquele cabelo que ficou espanado ali na raiz e ele não vai mais ser transformado. Para que ele seja transformado, para que ele seja alisado, modelado, selado, então terá que molhar este cabelo novamente. Então, quando você usa modelar primeiro a mecha
antes de alisar a raiz, é esse o efeito que você vai ter. E este é a primeira reclamação de cliente, que a raiz ficou inchada, que a raiz ficou espanada, que a raiz ficou arrepiada. E isto chama-se efeito rebote, é um defeito de técnica. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido os segredos aí do cabelo crespo. E se você gostou deste conteúdo, se você tem alguém que precisa, que está passando neste momento por isso, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, acione ali as notificações para receber informação de quando tiver um conteúdo novo. Até a próxima aula.